Boa noite, amigos. Nós recebemos hoje, com muito prazer, um colega e um amigo muito querido de muitos anos, que é Evaldo Costa. Agora eu estou com um problema sério, que eu não sei o que é que eu vou abordar, porque são tantas ações, porque Evaldo Costa realmente é um múltiplo. E eu vou conversar falando do Arquivo Público de Pernambuco. Como é que vai o arquivo que você dirige, Evaldo? Olha, a gente vai levando como pode. Todas as instituições de governo sofreram com a pandemia, com a carência de recursos, com a falta de recursos para investimento, porque os projetos de BNDES, Petrobras, via Lei Rouanet, isso parou tudo e restaram os investimentos de governo que foram priorizados, obviamente, para as questões sanitárias e tal. Nós fizemos uma grande restauração do prédio da Rua do Imperador, que é um prédio tombado. Antônio Figueira e o governador Paulo Câmara, naquela época, ajudaram e tiveram a decisão de fazer uma restauração do prédio. E a gente teve uma digitalização do acervo do DOPS com recurso do Arquivo Nacional. No mais, são os pesquisadores que ajudam, todo mundo contribui, todo mundo serra fileiras. É uma casa muito querida e, para mim, é um prazer enorme dirigir o arquivo depois de ter sido dirigido por tanta gente notável. O currículo mais modesto das pessoas que dirigiram o Arquivo Público, sem dúvida, é o meu, porque eu já tive Mauro Mota, Jordão Emerenciano, enfim, Paulo Cavalcante, Marisa Gibson, gente de altíssimo nível, e eu me orgulho e tenho muita satisfação de dar uma contribuição. É um serviço cívico, manter viva a história de Pernambuco, um pedaço importante da história do Brasil, cuidando daquela instituição que tem esse peso da memória, que tem essa responsabilidade histórica, João. Você está no mesmo nível dos outros todinho. Evaldo, agora, pertinho lá do seu trabalho, tem um prédio também muito ligado à sua história, né? Nós fomos colegas lá há muito tempo na redação do Diário de Pernambuco. O abandono do prédio do Diário de Pernambuco é triste, né, Evaldo? É verdade. O que aconteceu foi o seguinte: o prédio foi comprado, adquirido pelo governo do Estado, no governo Jarbas. E, naquele período, era destinação específica para receber uma parte do acervo do Arquivo Público, que hoje está instalado num móvel alugado na Rua Imperial. Faz todo sentido tirar aquele acervo de um prédio alugado, um prédio que não é próprio, e adaptar um prédio próprio, com todas atualizado, para receber isso. Então, isso fazia todo sentido. Ocorre que passou o tempo, terminou no governo João Lira. João Lira doou, colocou à disposição, não chegou a doar, colocou à disposição do Porto Digital. O Porto Digital fez um projeto para uso, mas que dependia de um projeto imobiliário em cima do que você conhece muito bem. Por trás daquele prédio histórico tem umas 3 lajes, onde era a gráfica do Diário. Era construir um prédio ali de 14 andares, que a prefeitura reprovou porque furava o gabarito da área, aquelas coisas. E voltou o impasse. Mas agora a grande notícia que eu quero dar para você, João, e para o seu público, é que esta semana o secretário da Casa Civil, Zé Neto, vai assinar um documento que o Arquivo Público recebe de volta o prédio. Então, o prédio vai ser devolvido ao Arquivo Público por decisão da Casa Civil, entendimento com a secretária de Administração do Estado, e já tem um projeto de restauração do imóvel principal, e nós vamos licitar um projeto para construir, adaptar o prédio por trás, ali, para receber os acervos da Rua Imperial. Temos o ok do governador Paulo Câmara, e o secretário vai assinar, porque é natural, remontar uma ponta da história que é importante, e, sobretudo, Caetano Veloso disse assim: é impressionante a força que as coisas parecem ter quando elas precisam acontecer. E é preciso. O arquivo precisa sair daquele imóvel alugado da Rua Imperial. E precisa para um lugar onde a história está toda posta. Então, o Diário de Pernambuco, de frente para a Praça da Independência, onde a história aconteceu, se desenrolou, são 200 anos de história transcorrendo ali, 150 anos de história. Ali, Demócrito Souza Filho morreu. Então, é esse encontro da necessidade operacional do arquivo com a história dele mesmo, com a história de Pernambuco. Então, esse é um assunto que vai ser resolvido no decorrer dessa semana que vem aí. E sejamos imodestos, e onde nós trabalhamos. Onde nós trabalhamos. Muito orgulho trabalhar ao lado de João no Diário de Pernambuco. Minha biografia se completou, porque eu trabalhei no Estadão, no Jornal do Brasil, na Veja, em Placar. Trabalhei 2 vezes no Jornal do Comércio, mas um dia eu pedi ao então editor-chefe, Ricardo Leitão, olha, eu preciso trabalhar no Diário de Pernambuco.
Senão eu não sou o jornalista que eu sonhei ser. E eu estou feliz porque é um jornalista que vai cuidar da reforma do prédio Diário de Pernambuco, que é um prédio histórico e está invadido, é uma coisa realmente muito triste. Evaldo, agora vamos falar do lado político. Você teve vontade aí de ser deputado, senador, sei lá, pela Paraíba e por Pernambuco. Você tem essa vontade de ser político? Não, veja só, eu sou político. Quando eu estava na 4ª série, eu era representante de classe. Quando eu estava no ensino médio, eu era do Grêmio. Não sei por que acontece isso, que no Grêmio as pessoas estavam ali e disseram, olha, tem que fazer um Grêmio. Aí olhavam para mim, depois eu era presidente do Grêmio. Quando eu estava na faculdade, eu era do DA. Quando eu virei jornalista, eu fui presidente do Sindicato de Jornalistas, quase sem querer. Na verdade, não é sem querer, porque militar, eu milito. Eu tenho posição sobre todas as questões da política e a minha posição não é silenciosa, ela é explícita e não é só falada, é feita. O que eu puder fazer para que as coisas que eu acredito aconteçam, eu faço. Sacrifício pessoal, muitas vezes, porque tem coisas que era melhor não fazer, é melhor não se posicionar, mas eu faço. Então, eu ser candidato é uma consequência disso. Eu achava que se eu pudesse, houve um momento na Paraíba, o que aconteceu? Eduardo Campos foi candidato a presidente da República. Na Paraíba, a pessoa mais ligada a Eduardo Campos era eu. Eu disse, se Eduardo Campos chegar em 3º lugar na eleição, as pessoas que forem votar nele vão procurar alguém ligado a ele. Então, eu era a pessoa mais ligada a ele, não tinha a menor dúvida, era reconhecido. Só que Eduardo Campos morreu em agosto e a eleição foi em outubro. Entre a morte de Eduardo e a eleição, eu perdi todos os apoios que eu tinha, que estavam vinculados à expectativa do poder que Eduardo Campos sinalizava. Então, esse foi um processo. Não estava errado, do ponto de vista estratégico, eu tenho certeza que houve uma visão correta. Do ponto de vista político, também eu acho que acrescentaria uma visão diferente como jornalista, com a vivência que eu tive, mas os eleitores são sábios e não escolheram assim. E na última eleição, eu fui candidato a vereador do Recife. Na mesma lógica. Eu olhava para a Câmara do Recife e dizia que eu agregaria um valor da minha biografia, da minha militância dentro do PSB, que o PSB tem vários vereadores, mas seguramente quem teria maior, vamos dizer assim, relação orgânica com o partido seria eu, na legislatura que passou. E não tenho nenhuma preocupação de dizer que nessa seria, mas também isso não é suficiente. Para você ganhar uma eleição, são muitos fatores, é preciso ter as questões da política, é preciso ter as questões especificamente eleitoral, que envolve questões materiais. Vamos falar português, você não faz campanha sem dinheiro. Quando eu disse que ia ser candidato a vereador, as pessoas que me conheciam e que conheciam profundamente a política me perguntavam, tu tens R$1 milhão para gastar numa eleição para vereador? Eu disse, olha, no São João eu comprei meia mão de milho, mas eram os milhinhos, não tinha nem R$1 milhão entre eles. Eu sou um cidadão de classe média, baixa, nasci numa família no interior da Paraíba, pobre, fui gráfico até os 19 anos, virei jornalista, saí do colarinho azul, do chão de fábrica, para ter o colarinho branco de jornalista, que não é meio branco, como João sabe como é, o jornalista é gente do chão da vida, né? Da realidade social. Virei jornalista, então eu jamais teria essas condições, e se tivesse, não faria isso, porque eu acho que a minha contribuição à política seria a possibilidade de me eleger sendo quem eu sou, acreditando no que eu acredito e trabalhando no jeito que eu trabalho. E não gastando R$1 milhão para comprar voto. Mas isso, se eu tivesse, eu não faria. Ainda pensa, Evaldo, em se candidatar? Veja, eu milito político todo dia. João, eu sou da executiva estadual do PSB. Eu sou secretário sindical do PSB estadual de Pernambuco. Eu sou grupo do prédio. Eu faço política 24 horas por dia. E a política pode trazer um cavalo selado na minha porta outra vez. Se tiver, eu monto. E eu não monto por mim. Porque, para mim, a minha contribuição basta. Mas eu poderia contribuir mais se tiver a oportunidade com o mandato. Se surgir essa oportunidade, eu não fujo, não.
Mas você assina o PSB. Quem é o candidato PSB à sucessão de Paulo Câmara? Isso é uma pergunta de $1 milhão e ninguém me responde. Veja, é um processo em construção. Eu só vou responder o que o governador Paulo Câmara responde. O governador é o coordenador, ele está fazendo uma ausculta aos partidos. Era natural que o candidato fosse o ex-prefeito Geraldo Júlio. O ex-prefeito Geraldo Júlio, por razões que a própria razão desconhece? Que ele declinará certamente algum dia, diz que não será, o partido vai encontrar entre seus quadros um nome bom. Eu tenho certeza que o PSB, uma das coisas que a gente sabe, que Pernambuco sabe, que Recife sabe, é que o PSB sabe ganhar a eleição. O PSB vem ganhando eleições seguidamente em Pernambuco há alguns anos, há algumas décadas, vamos dizer assim. E muitas vezes o PSB parecia que perdia. Eu me lembro que quando o Eduardo Campos foi candidato, disseram que era uma loucura. Começamos ele e mais umas 10 ou 12 pessoas andando nesse chão desde 2005, esse estado de porta em porta, era uma doidice, não tinha chance. Ele se elegeu. Quando ele foi... caixotinho, né? Um caixotinho na Praça do Diário, um caixotinho com escrito 40 nos 4 lados, na Praça do Diário, 15 pessoas vendo, com circunstantes assim. Quem é esse homem? Quando a gente entrava nas feiras do interior, em Palmares, a gente tinha que fazer um jogral, porque ele era desconhecido. As pessoas se iludem com o conhecimento da política. Eu sou uma pessoa muito conhecida, mas para ser candidato majoritário, Eduardo Campos estava na Feira de Palmares, a gente ia na frente. Aí, quando ele chegava ali atrás, a uns 10 metros, alguém dizia: quem é aquele ali? Qual? Aquele alto, de olho verde, com a camisa vermelha ou com a camisa amarela? Tu não sabe não, aquele é Eduardo Campos, o neto de Arraes. Pode ser governador, vai ser governador do Pernambuco. Olha, me enrolou, mas não disse o nome. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Evaldo Costa. Agora vamos para o outro lado de Evaldo Costa, o cronista esportivo que fez sucesso durante muito tempo. Evaldo, o futebol de Pernambuco está uma desgraça. Perde em tudo, agora na Copinha tudo desclassificado. Realmente, o que aconteceu com o futebol de Pernambuco que você vivenciou tanto? É lamentável, o status. Nós temos uma crise de geração. A geração que comanda o futebol de Pernambuco hoje não é a mais brilhante da história. Você compara com o Ceará, você compara com o que o Ceará e o Fortaleza ficaram um passo dos dois entrarem entre os 4 do Campeonato Brasileiro. E o que é feito aqui, mas não é só o resultado do campo. Quando você olha para o jeito que o futebol cearense vem sendo tocado, com os públicos nos estádios, você vê que ali tem uma condução. Nós temos uma falência de geração. Meu clube, o Santa Cruz, eu sinto muito dizer, mas eu sou conselheiro do Santa Cruz, sou sócio benemérito, mas acho que nós vivemos um momento, do ponto de vista das gerações, das pessoas que cuidam do clube, o time mais fraco da história. E como é que você colocava lá essa sua paixão quando você escrevia? Não, eu fui setorista do esporte 4 anos. E tem vários. Homero Lacerda foi presidente quando eu fui. Zé Moura foi presidente enquanto eu era setorista. Vanderson foi. Nenhum deles tem um A para colocar de mim. Porque uma coisa é uma coisa. O profissional é o profissional. O profissional vai falar mal quando é para falar mal e vai falar bem quando é falar bem. Então, nunca tive nenhuma dificuldade, como eu não tive na política. Fui editor executivo do Jornal do Comércio, tendo as posições políticas que tive, e duvido que alguém na política vá dizer que eu fui parcial. Claro que eu tenho preferência, claro que eu sou cidadão, eu voto, sempre votei. E tinha clube, porque se eu não tivesse clube, eu não gostava de futebol. Mas eu cobri o esporte com equilíbrio e isenção. E tenho testemunho desses 3 que eu falei: Homero Lacerda, Vanderson Lacerda, Zé Moura, que eu nunca mais vi, não sei como é que vive. Tá bem, encontrei outro dia. Pronto. Tá bem. Ele me chamava de Tatuzinho, Timbuzinho. Pra você ter uma ideia, ele me chamava de Timbuzinho, porque ele achava que eu torcia pelo Náutico. Você dava pra ser de cobrinha, né? Era pra ser cobrinha. Então não tem dificuldade nenhuma, João. Você sabe, você também é um cidadão que tem posição pessoal, mas que intervém em todo. Você é muito mais amplo do que eu. Você intervém na economia, no debate do turismo com muita força, no esporte. E ninguém vai dizer que você fez isso por questão pessoal.
porque você é um grande profissional e o profissional vem acima de tudo. Muito obrigado. Evaldo, agora vamos falar. Você acredita que o Santa Cruz se levanta? O Santa Cruz está na Série D. O Santa Cruz tem tudo na mão. Veja, o Santa Cruz é uma das marcas mais poderosas do futebol brasileiro, mas começou a perder. A marca Santa Cruz hoje está debilitada, esgarçada. Perdeu. O Santa Cruz, quando subiu da Série D, era uma das marcas mais valiosas do futebol brasileiro. O que nós fizemos com isso? Nada. O Santa Cruz, meu filho, eu tenho um filho de 20 anos, vai fazer 20 anos no dia 14 de março. Eu digo a ele, rapaz, tu é um sortudo, porque tu viste o Santa Cruz ganhar 5 campeonatos pernambucanos, subir de divisão todas, disputar a Série A com um time de primeira linha, aquele time do Santa Cruz disputou a primeira divisão. Se não fosse o problema de ir atrás de salário, tinha feito uma campanha como essa que o Fortaleza e o Ceará fizeram, portanto, problema gerencial, problema administrativo. Tu é um sortudo. Eu passei muitos momentos ruins. Ele disse, mas eu também vi cair. É verdade. O Santa Cruz volta. O Santa Cruz volta. Depende de decisão política, depende da torcida assumir o clube. O Santa Cruz é uma torcida que possui um clube, não é um clube que tem torcida. Se a torcida assumir o Santa Cruz, for para cima, ela mexe com a direção, ela empurra quem tiver presidente ou para assumir os compromissos sérios, ou para trabalhar direito, ou para sair, porque tem hora que tem que sair. Se a torcida assumir, a torcida hoje, eu mesmo, sinceramente, o Santa Cruz vai disputar esse campeonato pernambucano. Eu que assisto todos os jogos do Santa Cruz. Eu fui para Cururipe, eu vou para o interior, eu vou para Campina Grande, eu vou onde o Santa Cruz jogar. Eu já fui a todos os lugares da Copa. Eu não penso em ir para o Arruda essa semana. Por quê? Porque eu não sinto, não é a questão do futebol, não é perder. Eu já ganhei, já perdi muito com o Santa Cruz. Não é ganhar ou perder, é confiar num trabalho que aponte para o futuro. O Santa Cruz precisa sinalizar para o futuro. Evaldo, você é um mequinha de pernambucano. Você tem um programa sobre xadrez. É verdade. De onde é que veio essa história? Veja, meus filhos. Eu sou um cara que teve filho tarde. Quando meu primeiro filho nasceu, eu tinha 37 anos. Eu tinha tido um casamento e não tinha tido filho. Esse meu filho jogava xadrez no colégio e eu me aproximei e aprendi com ele. Esse menino cresceu, foi para a universidade, aí deixou de lado. Aí esse caçula, que tem 20 anos, começou a jogar no colégio, trazer problemas, porque ele disputava torneios, eu me aproximei. E eu vi a importância do xadrez. Realmente é uma contribuição cívica, é outra contribuição cívica que eu faço. Hoje em dia se fala muito vamos dizer, no apoio tecnológico, as escolas fazem robótica, mas robótica é hardware, é a parte física da inteligência. Precisamos exercitar o software, que é a inteligência, a forma de raciocínio das pessoas. E não tem mecanismo, ferramenta melhor do que o xadrez. Hoje temos um movimento de xadrez escolar muito importante em Pernambuco. Mais de 200 escolas mandam crianças para as etapas do campeonato de xadrez. Nós temos uma federação que está muito bem, foi renovada no começo desse ano, um menino novo, um japonesinho chamado Yoshio, que é o líder dessa diretoria. E o xadrez de Pernambuco começa a crescer. Tem um filho de Van Dijk, o Brasil tem 14 grandes mestres. No mundo tem mais de 2.000 mestres, grandes mestres de xadrez. O Brasil tem 14. Um dos 14 é o filho do nosso querido amigo. E você vai ser mestre um dia? Não, eu não sou mestre de futebol, eu sou um apoiador entusiasmado. Eu tenho muito entusiasmo. Hoje é um dia que eu produzo o programa, João. Depois de eu fazer tudo que eu tenho que fazer na minha vida, eu tenho que produzir um programa que vai ao ar sábado pela Rádio Folha. Então, é um serviço cívico, é uma contribuição que eu dou à juventude de Pernambuco e é um esporte que é maravilhoso e que quem conhece. Eu jogo com meus filhos, eu jogo com eles, apanho na maior parte das vezes, mas jogo porque eu quero manter essa relação orgânica com o esporte. Ô, Evaldo, agora eu quero tirar você daí e colocar aí o doutor Miguel Arraes. Eu quero uma conversa sua com o doutor Miguel Arraes. Muito boa. Que você lembra muito, doutor... Diga uma conversa que você teve com o doutor Arraes, diga aí. Não, veja só, o doutor Arraes era... Uma das coisas que a gente conversava muito era sobre ter nascido em pequenas cidades do interior. Então, como era a conversa? Diga aí. Aí ele dizia assim, qual é lá a sua cidade? Minha cidade é Parari, do Cariri paraibano. Aí eu disse, doutor, é uma cidade muito pequena, para o senhor ter ideia, a energia elétrica só chegou lá em 96. Em 96, graças ao senhor, porque a eletrificação rural que o senhor criou aqui,
O governador Zé Maranhão levou para Paraíba e chegou lá. É muito pequena. Aí ele disse, qual é o tamanho? Qual é o tamanho dela? Rapaz, olha, a cidade tem 4 mil eleitores, eu disse. Não sei a população, 4 mil eleitores. Ah, então perto para Araripe. Araripe tem mais de 10 mil eleitores. Então ele ficava competindo comigo qual era a menor cidade, quem vinha de lugar mais remoto e mais esquecido e menor. Ele era uma pessoa muito engraçada, contava piadas como ninguém. Ninguém imagina Miguel Arraes contando piadas. Eu estou tentando lembrar aqui. Uma piada clássica que todo mundo sabe de um cara que foi um médico e disse que queria fazer o que fosse necessário para viver 100 anos. Miguel Arraes viveu até quando faltava 3 meses para completar 90. Fazer para 100 anos. Ele disse assim, por que você quer ver 100 anos? Não, porque eu quero viver a vida. Aí você bebe? Não, nunca bebi, doutor, nunca bebi. E você fuma? Nunca fumei na minha vida. E você faz umas farras aí, tem umas namoradas? Não, doutor, eu sou um homem absolutamente fiel. Aí ele disse, mas por que você quer viver 100 anos? Miguel Arraes viveu 90 anos com uma intensidade incrível. Ele fumou a vida inteira. No dia que ele entrou no carro para ir para o hospital com Dona Madalena, ele tentou botar o cachimbo com o pacote de cigarro no bolso, Dona Madalena não deixou. Ele gostava de beber, era muito fiel às marcas favoritas dele, o whisky John Walker, o charuto cubano. Em 2004, o último aniversário dele, que cidade presente é Miguel Arraes? Mais de 3 mil pessoas foram, você foi lá aquele espaço de eventos que tinha ali na Rua Benfica. Ele ganhou centenas de estojos de John Walker com 3, com 2, aqueles estojos de luxo, de lata, e ganhou centenas de pacotes de charuto Coíba. Aí Dona Madalena pegou e disse assim, isso é um absurdo, doou tudo para fazer leilão para o Hospital do Câncer, e ele teve que comprar do bolso dele. E ele uma vez me disse, eu perguntei, doutor Arraes, qual é o melhor charuto que tem? O cubano. E depois dele, o resto é imitação, charuto só cubano. Evaldo, foi um prazer muito grande e eu quero dizer o seguinte, eu vou lhe chamar outras vezes, porque teve várias coisas que eu esqueci de perguntar ligada a você, que realmente é uma figura especial e é um orgulho de todos nós jaleses pernambucanos. Forte abraço e até o próximo programa. Obrigado, João. Obrigado. É uma honra estar aqui com você.